nós estamos aprendendo com a carta de Paulo aos Gálatas, estamos entendendo o que Deus tem para nós, que Deus tem querido fazer, que Ele deseja fazer em nossas vidas. E é quão importante, queridos, que nós realmente prestemos atenção nos detalhes de Deus para as nossas vidas. Detalhes, às vezes, tão singulares, tão singelos, tão simples, mas que podem transformar a nossa vida, que podem mudar a história da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a promessa, que a promessa ela é superior à lei. Nós vamos entender um pouco, então eu peço que você preste bastante atenção. Preste bastante atenção para que você não perca nada daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se alguém conversar com você, você fala assim, cutuca do lado e fala, preste atenção lá, porque eu quero prestar também, tá? Para que você não perca nada, queridos. Em nome de Jesus. Quando nós falamos da igreja da Galácia, elas estavam sendo invadidas por falsos profetas, falsos mestres. Nós já estamos falando isso há 3 domingos. Nós viemos falando sobre isso. Estavam pregando um falso evangelho. E isso nós vimos lá, quando Paulo fala aos Gálatas, mas nós estamos vendo isso nos nossos dias. Está sendo muito real e muito próximo. E assim os Gálatas, eles estavam perdendo a motivação, eles estavam distantes do verdadeiro evangelho e vivendo sob o jugo do judaísmo, sobre o jugo da lei. E quando nós olhamos para nós temos que cuidar, queridos, porque senão vai acontecer conosco a mesma coisa. Nós precisamos estar atento àquilo que Deus tem preparado. Eu peço que, ao final dessa nossa conversa, você possa guardar no seu coração e na sua mente o perigo de começar na fé e terminar nas obras. Começar crendo em Cristo Jesus, mas lá na frente, você mudar o caminho, você mudar o rumo da tua vida e ficar só nas obras, achando que isso é suficiente. Segundo, que você possa e eu possamos aprender que somos justificados pela fé. Já falamos um pouco domingo passado sobre isso, vamos falar hoje de novo. Sabemos e também saber, né, que a nossa fé em Cristo Jesus nos torna filhos de Deus. Nós temos essa segurança. Em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós somos salvos. E Paulo começa conversando, falando com os Gálatas, né, mandando essa carta para eles, falando sobre a insensatez deles, como eles eram insensatos. E o versículo 1 do capítulo 3 diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Eu quero trazer aqui, para que vocês entendam essas duas palavras, tanto fascinou quanto o exposto nesse texto. O fascinou traz a ideia de encantar. A tradução NVI traz assim, quem vos enfeitiçou. A ideia que Paulo está dizendo é, vocês foram enfeitiçados como que por um feitiço. Vocês foram, dominados por isso. E isso está fazendo mal para vocês. E quando ele fala aqui do exposto, essa palavra original é como se colocasse no quadro. Eu apresentei o evangelho para vocês, depois eu vou falar um pouco mais. Eu apresentei o evangelho a vocês, mas vocês puseram Jesus num quadro. Esqueceram da obra salvífica dele na cruz. É o que está acontecendo muitas vezes hoje. As pessoas estão colocando Jesus num quadro, Jesus numa parede, mas não nos seus corações, não na sua vida. Estão vivendo um Jesus só histórico. Na verdade, não estão vivendo Jesus, né? Estão achando que estão vivendo. E Paulo pergunta, né, para eles, para os Gálatas, como que eles puderam perder tudo isso? Ele foi lá, ele ensinou, ele deixou claro para eles, ele deixou claro que Jesus foi crucificado,
E essa é a mensagem da salvação que Paulo tinha pregado para eles. E eles se distanciaram da fé. É como se eles tivessem, volto a falar do cartaz, né? Colocado aquilo que Paulo pregou a respeito de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Eles pegassem a imagem de Jesus e espalhassem cartazes na cidade, tipo assim, eu estou vendo Jesus ali, tá bom. Eu estou vendo Jesus aqui, tá bom. Mas viver Jesus na sua vida pessoal, no seu dia a dia, eles não estavam vivendo. É isso que Paulo nos alerta. E quando nós vemos Jesus claramente diante de nós, nós não seremos enganados. Não fisicamente, queridos, não é que você vai ver Jesus fisicamente. Mas se nós vermos, se nós vivermos Jesus de verdade, nós não vamos ser enganados. Porque estão tentando nos enganar. A palavra de Deus diz que vai tentar até os eleitos, até aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus, até aqueles que já se batizaram, até aqueles que declararam a sua fé em Jesus, ele vai tentar enganar. E nós precisamos estar atentos, sabe? E Paulo, como se Paulo estava dizendo assim, tá tudo bem, eles têm o direito de pensar, de ter a opinião deles, eles têm o direito, mas eu também tenho a minha opinião, e eles precisam respeitar, né? Ele mostrou a opinião dele, e ele fala assim, qualquer opinião que tira a glória de Cristo, sabe, que coloca Cristo, coloca outro no lugar de Cristo, essa opinião é detestável. Spurgeon diz uma frase assim, ele diz assim, coloque a verdadeira expiação de Cristo completamente em sua alma, e você não será enfeitiçado, você não vai ser enganado, você não vai ser iludido. Coloque a verdadeira expiação de Cristo, coloque o verdadeiro sacrifício que Jesus Cristo fez por você, na sua vida, na sua alma, de verdade, e você não vai ser enganado. Ninguém vai poder te enganar. Paulo, ele faz análise, né, da qualidade da fé dos Gálatas. O apóstolo, ele começa citando a manifestação que eles presenciaram, que Jesus tinha feito, o poder de Jesus, não fisicamente ali agora, quando Paulo tinha pregado, né, a toda a região da Galácia, mas, sabe, a presença espiritual de Jesus, a presença real de Jesus, eles perceberam, eles viram os milagres, eles viram a ação de Jesus na vida das pessoas, eles viram as pessoas sendo curadas, viram as pessoas sendo libertas, viram as pessoas que eram, sabe, tristes, agora estavam alegres, eles viram tudo isso e agora, Paulo, sabe, como que se, assim, admirado de uma forma negativa, como que vocês puderam, vendo tudo isso, trocar a glória de Deus, a presença de Deus na vida de vocês, por qualquer coisa, por qualquer historinha? É isso que Paulo estava dizendo. E Paulo quer nos ensinar nessa noite, queridos, através da palavra de Deus, que nós, naquela época, tinham muitos convertidos, mas não convictos. E talvez nós, há muitos convertidos, mas não são convictos da sua fé em Cristo Jesus. E nós precisamos entender. O versículo 1, vou lê-lo novamente. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo está aborrecido com os filhos dele na fé. E Paulo chama os filhos dele de insensatos, vocês perderam o juízo, vocês não estão entendendo. Paulo estava descontente com eles, porque Paulo investiu tempo, Paulo, sabe, desgastou a sua vida para pregar o evangelho para eles, e agora como que se eles pegam o evangelho e jogam numa lata de lixo, como que se não tivesse valor algum, como se nada fosse. Paulo tinha exposto, sabe, Cristo crucificado, o significado que eles entenderam naquela época, e agora simplesmente estão trocando.
Queridos, não é diferente nos dias de hoje. As pessoas estão trocando a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Estão trocando a verdade de Deus por uma festinha. Sabe, por algo que é passageiro, algo que é ilusório. Estão esquecendo da verdade. Paulo está nos dizendo, queridos, disse para eles, que eles tinham a obrigação de serem fortes e determinados, e não, sabe, se submeterem aos ataques dos judaizantes, aos ataques daqueles que estavam pregando outro evangelho. Por quê? Porque eles tinham ouvido a palavra claramente. Os Gálatas tiraram os olhos da cruz de Cristo, queridos, para contemplar outro evangelho. E é um perigo que nós precisamos cuidar na nossa vida. Tirar os olhos da cruz de Cristo. Não de uma cruz física, mas daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E nós precisamos cuidar disso, queridos. Porque senão nós vamos ser convertidos, mas não convictos. Nós não vamos estar convictos daquilo que Jesus fez por nós. Enquanto cristão, nós devemos, queridos, seguir a orientação da palavra de Deus e sempre manter os nossos olhos fitos no nosso autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus deixou toda a sua glória por amor a nós. Ele fez isso, queridos, espontaneamente, para que nós fôssemos salvos. E isso tem que nos levar a uma vida de maturidade de cristão. E a nossa vida de maturidade cristã, ela precisa ser, sabe, atestada quando nós precisamos defender a fé que nós professamos, quando nós precisamos dizer que realmente eu sou crente em Cristo Jesus, não sou crente da igreja missionária, não sou crente da Assembleia de Deus, não sou crente da Metodista Presbiteriana, sou crente em Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Porque só Ele pode salvar, só Ele pode nos libertar. E a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém pedir a razão da esperança que tem em você, o que você vai dizer? Se alguém perguntar para você, por que você mesmo em lutas, em provações, situações difíceis, você não anda reclamando? Porque se você é cristão e vive reclamando que tem alguma coisa errada, talvez você seja apenas convertido e não convicto da fé em Cristo Jesus. Cuide disso, queridos, preste atenção nisso, preste atenção na sua fé, preste atenção naquilo que Jesus tem feito, que Jesus fez por você, atente para isso. E aqui nós aprendemos que conhecer algumas coisas não é suficiente, queridos. Viver de culto de domingo não é suficiente. Se você não tiver uma vida com Deus diária na tua casa, queridos, através da palavra, através da oração, através da comunhão com Deus, não é suficiente. Não se iluda, queridos, que você vai entrar no céu por causa disso, porque você é membro de uma igreja, porque você foi batizado. Você vai entrar no céu porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro e porque você tem uma vida com Deus, você tem um relacionamento pessoal com Ele, diário. É isso, queridos. É por isso que eu pego muito no pé dos homens, né, a respeito disso, porque está faltando isso na vida dos homens. Os homens estão largando para as mulheres são responsáveis por isso, e elas são melhores que nós, queridos, nesse sentido, porque elas são, sabe, elas são firmes. Quando elas têm um negócio que elas querem, elas batem em cima até conseguir. E nós precisamos, queridos, sabe, ser homens de verdade dentro da nossa casa, como homens de Deus, sabe, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a palavra de Deus para nós. É isso que nós precisamos. E aí, Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra.
Nós precisamos conhecer a Deus, querido, mas nós precisamos continuar conhecendo. Você pode vir a Jesus do jeito que você está. A gente vê muitas pessoas querendo consertar a vida, querendo parar de fazer isso, parar de fazer aquilo para vir até Jesus. Não é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala para nós entendemos isso, vem do jeito que você está. Mas nós não podemos continuar do jeito que viemos. Precisa ter mudança, precisa ter transformação. E quando nós começamos a conhecer e prosseguimos em conhecer ao Senhor, essas mudanças vão acontecendo nas nossas vidas. Esforço nosso, sim, mas muito mais a ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos, continuar a nossa vida de fé, convictos de que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E por isso, queridos, nós precisamos entender que quando Paulo estava dizendo, no versículo 3, ele fala que o povo estava saindo do Espírito para a carne. Olha só, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Volta a dizer, Paulo estava mostrando para eles, gente, vocês viveram o que Jesus fez na vida de vocês, vocês experimentaram tudo aquilo, e agora vocês estão mudando, agora vocês estão trocando por, um gostinho, por um nada. Eu conheço duas pessoas, elas já faleceram. Uma, ela teve o vício a vida inteira, 2 vícios a vida inteira. Um senhor já, de idade. O médico falou para ele assim, se você continuar com esse vício, você vai morrer em 6 meses, no máximo. Do dia para a noite ele parou com tudo. E eu conheço uma outra pessoa, internada no hospital, médico falando para ela, se você não parar, você não tem mais 1 mês. Sabe o que ela fazia? Ela saía do quarto e ia lá fora. Satisfazer-se com o seu vício. E nós muitas vezes, queridos, estamos trocando aquilo que é real, que é verdadeiro, por algo que é transitório, algo que é passageiro. Quando Paulo fala aqui a respeito, e a gente olha aqui o verbo grego no original, traduzido para aperfeiçoar, esse verbo significa atingir o alvo plenamente, a ideia de perfeição. O verdadeiro cristão, queridos, ele vai ansiar pela perfeição, é lógico, e é certo que nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós não vamos parar de buscar isso, não com as nossas forças, mas com o Senhor, com a verdade da palavra de Deus. Nós ansiamos por isso, e nós nunca vamos conseguir nessa terra, enquanto nós tivermos com a velha natureza em nós. Ela está aqui, queridos, ninguém perde a velha natureza, ela está aqui. Nós a dominamos pelo poder do Espírito Santo em nós. Quanto mais de Deus você tem, mais da palavra de Deus, mais a velha natureza ela fica quietinha. É como se eu não tenho, em nome de Jesus. Me deu a tal da toxoplasmose no meu olho, E eu tenho que tomar um antibiótico todo dia. Desde 2019 eu tomo esse antibiótico. Todo dia. Se eu fico o médico tirou, o remédio, eu fiquei sem tomar. O bichinho foi lá mexer de novo. Eu estou tomando, ele está quietinho. Se eu paro de tomar 3, 4 meses, ele vai voltar. Não vai voltar mais, em nome de Jesus. Queridos, eu não posso parar de buscar ao Senhor, porque senão a velha natureza, ela vem com tudo querendo dominar. E é isso que nós precisamos, queridos. Enquanto nós estamos nessa vida, a perfeição nós vamos só encontrar o dia que nós, chegarmos na glória, quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54. Nós só vamos alcançar isso lá na eternidade, queridos.
E muitos estão aperfeiçoando a sua carne, dizendo, eu estou aperfeiçoando. Sabe o que isso significa, queridos? Que você está lutando com as suas próprias forças para se manter de forma que você acha, da forma que você acha que deve. É apenas um esforço da dependência sua, sabe? É um esforço humano só. Mas a verdade, queridos, a prática que nós precisamos, que os Gálatas não estavam vivendo, eles não estavam observando a verdade que foi pregada, eles estavam voltando aos rituais, eles estavam voltando às práticas judaicas, condicionando a fé, a salvação deles. Eles estavam condicionando, dizendo assim, nós vamos só ser salvos se nós praticarmos tais coisas. Que era isso que a lei, que o rito judaico fazia. E hoje nós temos muita gente querendo fazer coisas para salvar-se. Querendo dizer, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser assim, assado para ser salvo. Conquanto que a palavra de Deus diz que só para ser salvo, nós só precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus. Todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio em carne, que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, será salvo. É isso, queridos. É tão simples, mas a gente quer complicar. A gente quer achar, não, isso é, sabe, e o que nós estamos vendo hoje é muito isso. As pessoas estão buscando, sabe, porque é tão fácil ser salvo. Não, eu tenho que fazer mais coisas. Tem que ter alguns ritos. Tem que ter algumas coisas que eu preciso fazer. Olha só essa frase que está aí no telão. Aperfeiçoar-se no Espírito significa caminhar a jornada da fé, dependendo daquilo que Deus fez por nós, como fruto de sua imensa graça. Tem tudo a ver com o Senhor Jesus, nada conosco, somente com Ele. Sabe, aperfeiçoar-se no Espírito significa isso, você caminhar a sua jornada dependendo só dEle, ser dependente de Deus. Você não é dependente de pessoas, você não é dependente de mais nada, você é dependente de Deus. É isso que Paulo está dizendo para nós. É isso que nós precisamos buscar, porque senão nós vamos sair do Espírito e vamos viver na carne, vamos terminar na carne. E na carne, queridos, não há salvação. Não tem. Carnalidade nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque tudo é pela fé. Versículo 5 diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo, ele tinha fundado todas aquelas congregações, aquelas igrejas ali na Galácia do Sul. Paulo tinha iniciado todas elas, e muitos se converteram, muitos foram discipulados pela instrumentalidade dele, não exatamente ele ali, mas as pessoas que ele deixou lá. E aqui, queridos, cabe um adendo para nós. Quem você está discipulando esse ano? Quem você está fazendo com que seja parecido com Jesus? Quem você está mostrando o Evangelho para que ele se torne parecido com Jesus? Não com você, não com com as suas manias, mas com Jesus. Se você não está discipulando ninguém, você precisa começar a discipular alguém. Você precisa trazer alguém para perto e mostrar que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Você precisa ensinar que só existe um caminho em Jesus. Tá bom? Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele estava mostrando para eles, e falando tantas vezes, e quando nós olhamos ali naqueles primeiros anos, eles foram testemunhas de manifestações sobrenaturais de Deus. Eles receberam tudo que é sorte de bênção sobre a vida deles, e nenhuma porque eles eram, ou porque eles estavam fazendo algum rito judaico, porque nem judeus eles eram. Então, queridos, Paulo, confronta os Gálatas com algumas perguntas. Não exatamente essas,
Mas essas perguntas servem para nós. Que tipo de pregação produz convertidos, sinais e prodígios entre vocês? As curas estão acontecendo em nome de quem? Seria no nome de Moisés, de Paulo? As pessoas estão sendo curadas pelo poder da circuncisão? Paulo estava dizendo para eles, que evangelho que vocês ouviram que salva? Quem está curando? É por acaso Moisés? Sabe, Paulo estava dizendo para eles, e é isso, queridos, nós não precisamos ir atrás de ninguém, nós precisamos ir aos pés de Jesus. Nós precisamos colocar Jesus na nossa vida, reconhecer o senhorio dele. Nós devemos fazer uma afirmação, tudo acontece em nome de Jesus Cristo. Não é nada, não é por nada nem por ninguém, queridos. Não é por pessoas, não é por igrejas, não é por pastores, não é por padres, não é por ninguém. É só por causa de Jesus que acontece. Salvação é por causa de Jesus, cura é por causa de Jesus, milagres, libertação é por causa de Jesus. Nenhum homem tem poder para fazer isso. Alguns demônios podem se incorporar em homens e fazerem isso, mas logo acaba, logo destrói. É um peso, é uma escravidão. Jesus nos liberta. E essa resposta só pode ser queridos. Só uma resposta nós podemos dar. E Paulo estava falando justamente isso para eles. Tudo de glorioso que estava acontecendo no meio da igreja lá, era a operação da graça de Cristo, era o poder de Deus, era para a glória dele. Tudo era efeito da mensagem do evangelho da cruz. A palavra de Deus diz que se alguém vier pregar outro evangelho que não seja esse, nem o cumprimente. Nós precisamos cuidar, queridos. Mas como que eu vou saber de outro evangelho? Eu preciso conhecer o evangelho da cruz. Eu preciso conhecer a verdade a respeito de Jesus que está aqui escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia não é difícil, queridos, desde que você abra o seu coração e permita que o Espírito Santo ministre na sua vida. Volto a dizer, quantos analfabetos aprenderam a ler na Bíblia sem ninguém ensinar? Quantos semi-analfabetos entendiam a Bíblia como ninguém? Aí estão os seus Josés Ferreiras, os seus querubinos, os seus Joaquim Batistas da vida, os seus Geraldinos, né? Que passaram por aqui há décadas atrás. Não tinham cultura humana, mas tinham cultura do céu. A cultura do céu é que faz a diferença nas nossas vidas. É essa cultura que nós precisamos. E por isso nós precisamos aprender um pouco com Abraão também. Paulo, ele era conhecedor profundo, querido, do Antigo Testamento. Ele sabia, acho que ele deveria saber de cor o Velho Testamento, né? De tanto que ele conhecia, estudava e era zeloso, né? E ele faz uma comparação das duas alianças, da lei e da graça, usando a figura de Abraão, o patriarca judeu. Abraão foi justificado pela fé. Versículo 6 diz, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra justificar, queridos, é um termo judicial que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. Teologicamente, a gente pode usar isso como se o réu chegando na presença de Deus, o justo juiz, mas ao invés dele receber a sentença de condenação que ele deveria receber, ele recebe a absolvição. Isto é a palavra justificar. É isso que significa. Olha só aí no telão. A justificação pode ser definida como o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Cristo, e não é pelas obras ou merecimento próprio. A justificação é definida como um ato de Deus a cada um de nós. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Paulo conhecia toda a lei, e ele continua fazendo uma defesa brilhante sobre a justificação da fé.
ele deixava que os legalistas, né, os judaizantes, sem argumento. Abraão, ele foi declarado justo, porque ele creu na promessa de Deus. Versículo 6 de Gênesis 15 diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, nessa época, ele tinha 85 anos, e Sara não podia ter filhos. Ele recebe a promessa, que os seus descendentes seriam como as estrelas dos céus, e ele crê nisso. E porque ele creu na promessa, queridos, a promessa não era só a sua descendência, a promessa era a salvação que viria no futuro. A promessa era que viria um Salvador, um Messias, que transformaria. E Abraão olha para frente, para essa promessa, e ele crê nessa promessa, e isso lhe traz a salvação e o perdão dos seus pecados. E a compreensão sobre essa doutrina da justificação, queridos, na Idade Média. A Idade Média acontece ali do século V até por volta ali do século XV. E eles começaram a entender de forma distorcida a igreja cristã a respeito disso, fora dos padrões de Deus, sabe, fora daquilo que foi ensinado pelos apóstolos a respeito da justificação. Eles confundiam, naquela época, a justificação com regeneração e com santificação. Mas aí aparecem algumas pessoas. Eu vou ler alguns parágrafos aqui, queridos, para vocês entenderem. O monge agustiniano Martinho Lutero, inconformado com as distorções doutrinárias acerca da salvação, foi convencido pelas Escrituras de que a justificação se dá pela fé. Devido às considerações acerca da justificação, teve início a reforma protestante no século XVI. Martinho Lutero, inconformado, um monge agustiniano, começa a ler a palavra de Deus e começa a entender que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. João Calvino defendeu o mesmo que Lutero, referindo-se à justificação como a essência da religião. Jacó Armínio seguiu essa visão ao definir a fé justificativa como aquela pela qual os homens creem em Jesus Cristo como Salvador daqueles universalmente aos que creem. E em seu sermão Salvação pela Fé, de John Wesley, ele destaca que a fé por meio da qual recebemos a salvação é a fé em Cristo. Ele distinguiu a fé justificadora, que é diferente da fé de um demônio. Enquanto na primeira, a fé em Cristo, nós desfrutamos a bênção da salvação, no segundo tipo de fé, temos simplesmente uma crença racional. Para John Wesley, o conselho da Bíblia sobre justificação é a absolvição, o perdão de pecados. A justificação é a reconciliação com Deus pela graça dele mediante a fé. Irmãos, a nossa justificação foi em Cristo. Em Cristo nós fomos perdoados. Você foi perdoado, queridos, em Cristo Jesus. Amém? Você foi perdoado lá na cruz do Calvário. E você precisa receber esse perdão. Você precisa colocar Jesus na sua vida e falar: Senhor, eu recebo o perdão, eu aceito o seu perdão, o teu perdão é suficiente para mim. E é isso que nós precisamos. Sabe, queridos, nós precisamos continuar firmes. Abraão foi justificado pela fé, nós hoje temos a graça. E quem são os filhos de Abraão? Gálatas, capítulo 3, versículo 7 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os judeus batiam no peito dizendo: é nós que somos filhos de Abraão, é nós que somos, sabe, os eleitos. Aí João Batista chega e Jesus chega para eles, começa uma discussão, começa, sabe, ter uma calorada conversa. E Jesus diz para eles lá em Mateus 3:9: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão,
porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Queridos, não são os judeus que são filhos de Abraão, são todos aqueles que entregam as suas vidas a Jesus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nós estamos, conforme a palavra de Deus diz, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós precisamos nos apropriar, queridos, dessa promessa, dessa palavra para a nossa vida. Nós precisamos nos apropriar e viver essa verdade. E aqui o apóstolo Paulo aplica nesse golpe mortal ao conceito dos legalistas, né, que pregava que para a salvação era somente para os judeus. E eles acreditavam nisso. Até hoje ainda, aqueles que não são convertidos, queridos, acreditam que a salvação é só para eles. Só eles serão salvos. E eles estão esperando o Messias ainda. Vão tomar uma surpresa quando ele vier em glória. Vão ficar desesperados. Mas até lá, muitos já estão se convertendo. De uma forma sobrenatural, queridos. Deus tem feito coisas tremendas no meio deles, salvando vidas. Não vou falar sobre isso, um outro tempo nós podemos falar, né? Então, queridos, para eles, era uma questão, para os judeus, era uma questão de raça e de religião. Mas não é isso. Paulo estava mostrando, não é isso. É uma questão de Jesus. É uma questão do sacrifício de Jesus na cruz por nós. É uma questão de aceitar o que Jesus fez por nós. É uma questão de dizer, Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício pela minha vida. É isso, queridos. Paulo diz que esse direito, né, repousava sobre a fé e não sobre identificação física. Não era sobre aquilo que eles estavam dizendo. Não era sobre um título, não era sobre uma religião, não era sobre uma raça, era sobre a nossa identificação com Cristo Jesus. Augusto Nicodemos, ele comenta, ele diz assim, de fato, se alguém é judeu, descendente físico de Abraão, mas não tem a mesma fé do patriarca, quem a tem é mais filho de Abraão que ele. Paulo estava afirmando para os Gálatas, só existe um caminho, gente. Só existe um caminho, e é isso que o Senhor está falando para nós. Só existe um caminho para ser considerado, né, filho de Abraão, para considerar ter a mesma fé que Abraão teve, creu sem poder, sem ver nada. A palavra de Deus diz que ele creu contra a esperança, porque estava tudo contra a gente. Ele já era velho, a esposa já era velha. Não tinha possibilidade nenhuma mais de ser pai, nem de ser mãe. Mas ele creu, porque ele creu na promessa. Pode ver, queridos, impossibilidades na sua vida, inimagináveis. Nós precisamos continuar crendo no Senhor nosso Deus. Nós precisamos continuar crendo em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? E Jesus, ele diz bem claro, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só ele que pode nos levar, queridos, à salvação eterna. Agora, quais são os justificados? Nós vimos aqui quem são os filhos de Abraão, todo aquele que professa Jesus como Senhor. Quais são os que são justificados? A palavra de Deus, no versículo 8 diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Paulo estava respondendo, o ímpio. Deus justifica o ímpio. Deus justifica toda espécie de categoria e ninguém senão o ímpio, senão aquele que não tem Jesus. O justo não precisa de arrependimento, o são não precisa de cura, só os pecadores precisam, sabe, da justificação de Cristo. Só os pecadores precisam de perdão dos seus pecados, e só recebe perdão porque só Jesus pode perdoar, só Deus pode perdoar, só Ele pode fazer isso, só Ele pode nos dar essa transformação, querido. Só Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. A pergunta que nós precisamos fazer para nós, eu tenho entendido isso na minha vida?
Eu sou justificado. Eu realmente reconheço o que Jesus fez por mim. O que Jesus, sabe, colocou, sabe, a sua vida, Ele entregou tudo. Ele deixou a sua glória para nos salvar. Eu tenho entendido isso na minha vida. Eu tenho compreendido, eu tenho vivido isso de verdade. Nós somos justificados, queridos. O evangelho da salvação, queridos, ele foi anunciado a Abraão. Primeiramente, ele se configura em Cristo Jesus, conforme está lá em João 3,16, para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crer em Jesus será salvo. É isso, queridos. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o único bom pastor, queridos. Jesus é o único que dá a sua vida pelas ovelhas. Lembra, nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Nós somos alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E nós precisamos compartilhar essa bênção com outras pessoas. Por isso que eu falo, nós precisamos fazer discípulos de Jesus. Quem você está discipulando, quem você está chamando para perto. E Jesus, ele está dizendo que Ele é o único bom pastor. E nós precisamos levar essas pessoas a esse bom pastor. Agora, olha essa pergunta: o bom pastor procura e salva somente aqueles que dantes já tinham sido encontrados? Não. Sabe por quê? O versículo 10 do capítulo 19 de Lucas diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido, queridos. Jesus veio transformar. Jesus perdoa aquele que necessita da sua misericórdia perdoadora. Jesus veio transformar a vida, sabe, do pecador, aquele que vivia, sabe, sendo culpado, reconhecendo, sabe, apenas achando que em si ele poderia fazer alguma coisa ou ser salvo. Jesus veio transformar a vida do ímpio, das pessoas que não haviam amor para com Deus, sabe, que não habitava nenhuma bondade neles. Jesus veio transformar e salvar aqueles que não têm nenhum bem, nenhum traço de caráter verdadeiro cristão. Jesus veio transformar todos quanto é mau e abominável. Jesus veio transformar todo orgulhoso, todo iracundo, todo aquele que ama o mundo. Todos aqueles que têm a mente, os frutos na sua mente carnal. Jesus veio salvar aqueles que são inimigos de Deus, não Satanás, mas nós, que quando não estamos em Cristo Jesus, somos inimigos de Deus, por causa do pecado, queridos, por causa do pecado. Jesus veio salvar essas pessoas, Jesus veio salvar a mim e a você, todos aqueles que o receberam, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus veio salvar, queridos, aqueles que creram em Cristo Jesus, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Eu vou encerrar por aqui, queridos, não vou acabar a mensagem. Domingo que vem eu termino ela. Mas nós precisamos, queridos, de um coração transformado. São 15 para as 8 ainda, né? É isso? 8h16, meu relógio parou. Por isso que o meu relógio parou aqui. Então, 15 para as 8 ainda, gente. Mas vamos continuar mais um pouquinho, então. Não dá tempo ainda de nós continuar mais um pouquinho, tá? Aleluia, gente. Sabe, queridos, a lei não invalida a promessa. Às vezes a gente acredita, pensa que Jesus veio cumprir a lei, então não existe mais, não precisamos mais. Não. Gálatas 3:21 diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. A lei, queridos, é a promessa
e a promessa, elas se completam, elas se complementam, elas fazem parte, obrigado pelo relógio lá, né? Fazem parte, queridos, sabe, do plano de salvação de Jesus Cristo. A lei e a promessa, nem só a lei, nem só a promessa, os duas fazem parte, sabe, desse plano de salvação. E Paulo, ele distingue esse papel da lei e da fé no processo da salvação. E aí nós observamos, queridos, quando Paulo, ele vem falando sobre isso, queridos, sobre a lei, sobre esse processo de salvação, ele afirma que a lei é o que? É o aio, né? Olha só o versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Aio, no grego, é o paidagogos, né? O pedagogo, né? Um guia, um auxiliar. Era um escravo, não era um escravo qualquer, era um escravo instruído, que pegava a criança, os pais deixavam as crianças na mão desse escravo dos 6 anos aos 16 anos. E esse aio, ele era responsável para ensinar, para levar na escola, para corrigir, para mostrar tudo que aquela criança precisava. E aos 16 anos ele deveria saber tudo, conhecer tudo, tudo da lei, tudo da cultura, ele precisava ter aprendido. E aí esse protetor, que era temporário, já não tinha mais necessidade de continuar. A lei é o aio, queridos, que gera em nós o autoconhecimento. Você só sabe o que é pecado porque a lei diz que é pecado. Não matarás, é a lei, você sabe que matar é pecado. Não furtarás, não adulterarás, não terás diante de ti outro Deus. Tudo é por causa da lei, queridos. E quando chega, sabe, a promessa, quando a promessa ela se manifesta, mostrando para nós a salvação, mostrando para nós, sabe, aquilo que nós precisamos deixar e aquilo que nós precisamos seguir. A lei faz isso. A lei leva os homens a Cristo, a fim de serem transformados. Agora, nós podemos continuar pela lei. Só que pela lei ninguém vai ser salvo. Há muitos judaizantes com outros nomes, outras terminologias, mas que vivem pela lei e não pela graça. E não acreditam na justificação pela fé, porque vivem pela lei. Tem que fazer isso, tem que guardar aquilo, tem que fazer aquilo outro. E Jesus onde está? Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu toda a lei para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos salvos. E aí entra o Rabi Jesus, né? E ele nos oferece outro jugo. Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O estilo de vida transformado inicia quando nós colocamos Jesus na nossa vida. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida. E aí, João declara lá no capítulo 6, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Essa é a forma de Jesus nos ensinar, queridos, a verdadeira paz com Deus. A vida abundante não é conquistada por esforço humano, não é conquistada por cumprir a lei, mas só porque nós recebemos pela fé Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Evangelho da graça, queridos, gera em nós, como cristão,
transformação. A promessa de Deus é superior à lei. Eu já estou concluindo, tá, gente? Agora de verdade. Agora eu vou concluir de verdade, né? A promessa de Deus, queridos, é superior à lei, pois ela aponta para a graça e a fé em Jesus Cristo como caminho para a salvação. A lei serve para nós, queridos, como um guia que revela a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos. A lei revela que nós não temos poder e nem condição de salvação nenhuma, que nós somos incapazes, mas que se nós confiarmos em Deus, se nós colocarmos a nossa vida em Jesus, se nós crermos como Abraão creu, se a base da nossa fé for Cristo Jesus, se nós entendermos a graça de Deus sendo superior, nós, queridos, somos salvos. Nós recebemos essa salvação por meio de Jesus. Então esse evangelho gera em nós, queridos, a consciência. Sabe que nós só somos salvos por Jesus, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que temos, não por aquilo que conhecemos, mas pelo que Jesus Cristo fez, pelo que Jesus Cristo é, somente por isso. Olha só essa frase, não está escrita aí. Onde não há amor de Deus, não há santidade. E não há amor de Deus, a não ser no sentido do seu amor para conosco. Só amor de Deus, nós só podemos amar por causa do amor de Deus para com as nossas vidas. O amor de Deus é revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós só podemos nos tornar santos por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é por causa da nossa condição, não é porque nós paramos de fazer isso ou aquilo, é porque Jesus Cristo transforma a nossa vida, é porque Jesus Cristo nos restaura, é porque Jesus Cristo nos liberta, é somente por causa dele. Deus não justifica o justo, queridos, mas os maus, não os que já são santos, mas os ímpios. Isso é difícil muitas vezes. Quando alguém sofre qualquer tipo de abuso na família, é difícil você entender isso. Como que Deus pode salvar uma pessoa assim? É porque é graça, irmãos. É misericórdia, é amor. Não é condição humana. É entrega completa e total a Ele. Para nós refletirmos e praticarmos durante a semana. Você está convicto de que terminar na fé em Cristo é mais importante para a sua vida espiritual? Queridos, nós não precisamos, até às vezes a gente começa bem, mas quantas pessoas terminam bem? Temos visto tantas pessoas no decorrer da nossa vida, queridos, que terminam mal na sua fé. Não porque pararam de ir na igreja, mas porque abandonaram a fé em Cristo Jesus. Porque todo aquele que tem fé em Cristo Jesus, queridos, tem prazer na comunhão. Tem prazer em estar aqui. Aqui é tudo pecador, tudo falho. A palavra pesada, né? Mas não tem nenhum que presta aqui. Se não fosse a graça, se não fosse o amor de Jesus para conosco, queridos. Se não fosse o perdão dos nossos pecados, por causa de Jesus Cristo, queridos, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos enganados, destruídos. Mas Jesus nos amou. Então, querido, seja um cristão convicto da sua fé e termine bem a sua caminhada cristã. Não pare no percurso. Não olhe para os lados. Não se iluda com as festas. Não se iluda com as luzes. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda pergunta. Você entende que a verdadeira justificação vem pela fé em Jesus e não pelas obras? Você entende, queridos, que a verdadeira justificação vem por causa de Jesus e não pelo que você faz?
Eu faço, eu sirvo no ministério, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu faço tudo. Tem gente que torna até dono da igreja. Isso não salva ninguém, queridos. Isso só faz raiva nos outros. Não que você não tenha que servir, mas a gente precisa entender que o servir, nós servimos por amor a Jesus. Nós descemos as águas do batismo, nós vamos ter agora dia 31 de agosto, batismo. Não é porque nós somos bons, porque nós nos ficamos melhores, não, é por causa de Cristo Jesus. É porque Jesus nos libertou, e nós entendemos isso, que queremos caminhar com Ele. Somos imperfeitos, falhos, mas Ele é perfeito, e Ele está em nós, transformando a nossa vida diariamente, mudando o nosso coração duro, tirando a dureza do nosso coração, colocando um coração de carne, um coração sensível ao Espírito Santo de Deus, mas um coração que não está olhando para o lado, um coração que não está, interessado nos prazeres desse mundo, mas de olho na eternidade, com Cristo Jesus. É isso, queridos. Não vou fazer a terceira pergunta hoje, só essas duas perguntas. Como que está seu coração, querido? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem andado